Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. E antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer, ser grato de verdade a todos os irmãos que acompanham, o nosso quadro, a todos os irmãos espirituais, mentores e anjos que nos guiam e auxiliam sempre. Já são hoje 112 episódios do Evangelho com Ciência e Espiritualidade que nós trazemos para reflexão, onde juntos nós aprendemos, porque tudo é um processo de construção e é através do esforço e repetição que a gente vai se melhorando pouquinho a pouquinho. Muito grato a todos que nos acompanham. Então, para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez estarmos aqui juntos, podendo aprender e refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Que a Tua luz nos guie e abençoe hoje e em cada dia. Que assim seja. Muito bem, e para nós darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 13, versículo 23. O semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, a qual frutifica e produz, um 100, outro 60, outro 30. Na gleba do mundo. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta que plantes o bem, para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão alvo sobre a mesa, à custa do suor de quantos mergulharam as mãos no barro, na gleba, a fim de que a semente pudesse frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais do que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Que assim seja. Para essa reflexão de hoje, com esse agradecimento, esse evangelho vem encher mais ainda o coração de gratidão. Nós temos, então, pelo chamado do Divino Mestre, para arrumarmos a comunhão com o Pai, nosso Deus, que trabalhar, que nos esforçarmos, trabalhando, arando a terra da nossa alma, da nossa consciência e trabalhando e arando nos esforços do trabalho, no dia a dia mesmo, aqui na matéria densa, arrumando casa, cuidando de família, trabalhando para ganhar o pão de cada dia, esforço e, acima de tudo, fazendo com amor, fazendo bem, qualquer que seja a atitude, fazer com doação, com entrega, fazer buscando o melhor. E Emmanuel nos fala que, se por acaso dizem que você tem que descansar
que você tem que parar, mas a sua consciência diz que você deve seguir se esforçando, trabalhando, não pares. Porque isso é a verdade. Quanto maior o ócio, maior a dificuldade de retomar um trabalho. Quanto maior o tempo de pausa do arado, mais ele enferruja. E isso desgasta o arado muito mais do que o trabalho na lavoura, né? Ou seja, se nós estamos nos esforçando, nós vamos nos desgastar muito menos do que vamos nos perder ficando parado. Então, o trabalho, o esforço, a busca pelo bem, pelo auxílio a ti, ao próximo e à comunidade, à sociedade, é o que nos faz evoluir, que é o objetivo final de estarmos aqui. Nos tornarmos melhores, aprendermos, sermos um pouquinho melhores hoje do que fomos ontem. E esse ontem pode ser, né, olhando para anos atrás, se aprendemos e continuamos evoluindo e nos esforçando, pelo menos. Mesmo que não consigamos todas as conquistas e vitórias que almejamos ainda, o esforço é a medida de que nós estamos caminhando no rumo certo. Esforço para o bem. Que a gente possa, então, perseverar, trabalhando e servindo. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 35, Na Sementeira do Amor. Ajuda sempre, filho meu. Pensa no bem, exalta-lhe a grandeza, intensifica-lhe os dons da terra. A glória mais expressiva do perdão não reside tanto na superioridade daquele que o dispensa, mas sim na soma de benefícios gerais que virão depois dele. O mais alto valor do concurso fraterno não está contido no socorro às necessidades materiais de ordem imediata, e sim no estímulo à confiança e à fraternidade. Somente os espíritos em desequilíbrio extremo, fundamente cristalizados no mal, menosprezam a manifestação do bem. Sei que é difícil julgar o destino de uma dádiva e, por vezes, o teu pensamento se perde inutilmente em complicadas conjecturas. Terei dado para o bem? Terei dado para o mal? Interrogas a ti mesmo. Mas, se não destes quanto possuis, e se apenas concedeste migalhas do tesouro que o Senhor te confiou, não poderás ajudar o próximo tranquilamente em nome do mesmo generoso Senhor que tudo te emprestou no mundo a título precário? Claro que te não rogo favorecer o crime e a desordem visíveis ao nosso olhar. Entretanto, se te posso pedir alguma coisa em tempo algum, te negues à cooperação fraterna. Não abandones o enfermo, receando aborrecimentos, nem fujas ao irmão desditoso que caiu nas malhas da justiça, temendo dissabores. A tua bondade não for compreendida, aprende a esperar. Não é mais cristão aquele que serve por amor de servir, sem qualquer expectativa de remuneração? Não te esqueças de que o mestre foi conduzido ao madeiro da angústia por ajudar e amar sempre. Erra auxiliando. Será melhor assim, porque todos estamos sob o olhar da vigilância divina. O homem que ajuda por vaidade e ostentação, quase sempre em pouco tempo cria para si mesmo o hábito de auxiliar, atingindo sublimes virtudes. Aquele, porém, que muito fiscaliza os beneficiados e raciocina com excesso quanto ao dar e ao não dar, converte-se não raro em um calculista sem piedade, a endurecer o coração por séculos numerosos. Ouve, estamos à frente do tempo infinito. É imprescindível semear. Não adubes o vício e o crime. Todavia, não ouvides de que é necessário plantar muito amor para que o amor nos favoreça. Que assim seja. Ai, que texto lindo, né? Uma chamada no Neio Lúcio aí para complementar o nosso evangelho na sementeira do amor. Olha que palavras maravilhosas o Neio Lúcio nos trouxe. Meu filho, é normal ter dúvidas, é normal você achar que talvez aquela pessoa não precise de ajuda, talvez ele tenha
um porquê. Aquele ali talvez seja um criminoso, talvez vá beber, talvez ele vá usar drogas, talvez eu não deva ajudar porque essa pessoa, eu não sei o passado dela. E aí ele vem falar, não percas tempo com conjecturas, faz o bem. Claro, não estimule diretamente um mal visível ou alguém que está praticando um mal visível naquele momento, mas ampara a todos. Serve, porque quem serve aprende a servir e entra num ciclo virtuoso de receber o bem e fazer mais bem. Até aquele que ajuda egoisticamente, esperando uma recompensa, acaba aprendendo as vantagens e benefícios do servir. Agora, quem fica só pensando e não age, não faz, não ajuda, não faz nada de bom, de bem e de produtivo para o próximo, para a sociedade, para si mesmo, mas servindo ao seu derredor, acaba se enferrujando, acaba entrando no que nós refletimos, do arado no canto, enferrujado. E lembrando que tudo que nós temos aqui nessa terra, temporariamente, a título precário, como nos disse, vai passar rapidinho. Mas tudo que a gente fez de bom com esse empréstimo fica eternamente. E aqueles que acabam, porventura, se perdendo somente no egoísmo, na inércia, na amargura interna do coração, na sua dureza, acaba perdendo tempos, séculos por vezes, para recuperar e tomar de novo a trilha de crescimento. Porque um dia todos nós chegaremos lá. A questão é se nós podemos fazer o nosso máximo agora para crescermos e chegarmos a essa comunhão com o Pai e com Deus. Por que esperar? Façamos a sementeira agora, porque a colheita é certa. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: uma série de atividades de bondade aumenta a felicidade. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Journal of Social Psychology, ou, em português, o Jornal da Psicologia Social, pelos autores Lee Holland e Oliver Scott Curry. E esse artigo é muito interessante porque ele fez uma avaliação entre atos de generosidade, caridade, bondade, atos gerais de bem para o próximo, e mediu isso numa escala de felicidade. E eles fizeram esse estudo com mais de 600 pessoas. Interessante que eles compararam se os atos de bondade eram para pessoas próximas, se eram para as pessoas desconhecidas, se eram para pessoas da comunidade ou se eram atos até de generosidade para si, né? Fizeram comparações desses atos de generosidade. E o que eles observaram é, primeiro e mais importante, quanto maior o número de atos de generosidade e de bondade, maior o nível de felicidade. E essa escala não para de aumentar. Quanto mais bem se faz, mais feliz se torna. E isso se multiplica e cresce exponencialmente. E não importa se esses atos de bondade são para alguém conhecido, se é para alguém desconhecido, para a sociedade, ou até atos de bondade consigo mesmo. Não faz diferença. O importante é fazer o bem, que os atos de bondade geram mais felicidade, mais sentimento de estar bem, de paz, equilíbrio, bem-estar. E é isso que o Evangelho nos ensina, né? É isso que nós refletimos no Evangelho e nos textos que lemos hoje. Fazer o bem nos faz bem e nos faz evoluir. Que a gente possa, então, perseverar, insistir no bem, porque a recompensa é imediata e ela vem através da felicidade, que nem é plena totalmente ainda neste mundo, mas ela é com certeza mensurável e retorna para nós. Que possamos então refletir cada vez mais nesse sentido. Vamos então à nossa prece de encerramento? Deus Pai de amor, gratidão, Senhor,
pela oportunidade de aprendermos juntos, que tenhamos a sensibilidade, a receptibilidade para receber essas instruções de mais alto, dos anjos e mentores que nos guiam, para fazermos sempre o bem, o certo, nas pequenas coisas do dia a dia, no trabalho, em casa, em todos os locais, para que assim, Senhor, possamos ter a certeza de caminharmos no rumo certo para essa elevação e comunhão contigo. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Estaremos aqui enquanto Deus nos permitir. Namastê e até a próxima.